Boa noite, tudo bem com você? Espero que você esteja muito bem e que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre você, sobre sua família, sobre o seu lar. Eu estou aqui muito feliz de ter esse momento nosso, na quarta-feira, metade da semana, para abastecermos o nosso coração com a esperança que a palavra de Deus traz. E eu envio meu abraço a você que está aí assistindo na sua casa, de repente no carro, no celular, no quarto, no hospital. Eu não sei até onde esse vídeo tem chegado e eu sou muito curioso e eu gostaria de saber. Então escreve aqui embaixo de onde você está assistindo, de onde você é, qual o seu estado, sua cidade, seu país. Escreve aqui junto com o seu pedido de oração para que eu possa visualizar, imaginar aí você, de onde você está, e também orar por você enquanto leio ali os comentários, os pedidos de oração, os agradecimentos, os abraços, e aqui retribuo todos os abraços ali oferecidos. Que Deus retribua de maneira dobrada essas bênçãos que vocês têm escrito ali sobre minha vida e minha família. Que Deus abençoe muito cada um de vocês. Estamos aí chegando num momento onde as igrejas estão voltando a abrir. E é muito importante que você frequente a sua igreja, se assim for possível, que você vá até a igreja, tomando os devidos cuidados, se preocupando, leve sempre um pouco de álcool em gel com você, seja na bolsa, na carteira, no carro, tenha sempre com você. O uso da máscara é muito importante, não dê bobeira. Tome todos os cuidados necessários para que você esteja protegido. E mesmo na igreja, a gente sempre tem aquele desejo de abraçar, não é mesmo? Mas agora ainda é hora de tomarmos muito cuidado. Então se contenha só um pouquinho. Eu também não vejo a hora de dar os abraços, mas ainda é hora de esperar, tá bem? Então tome os devidos cuidados. E talvez você fale assim: pastor, mas aí agora eu quero acompanhar aqui, mas tem culto na minha igreja. Então eu vou recomendar a você o seguinte: assista o culto na sua igreja, e depois, quando você chegar em casa ou no outro dia, você assiste esse momento aqui com a gente. Você compartilha com seus amigos nas suas redes sociais. Já aproveita, se inscreve no canal para você estar por dentro de tudo que acontece aqui nessa grande e maravilhosa igreja de Deus. Para começarmos o nosso estudo de hoje sobre Ruth, eu convido você a fechar os olhos e juntos orarmos ao Senhor. Feche teus olhos. Nosso Deus e Pai, muito obrigado ao Senhor, porque estamos começando agora a poder voltar aos templos, com os devidos cuidados e restrições, mas lhe agradecemos. Estávamos ansiosos por isso, Pai, porque a adoração a Ti podemos fazer em casa e é a mais importante, mas adorar em comunidade com os nossos irmãos também, Senhor, é uma bênção enorme. Por isso lhe agradecemos, porque o Senhor tem se manifestado entre Teu povo e tem permitido agora os Teus filhos, o Teu rebanho, a se reunirem mais uma vez. Grande Deus, sei também que cada amigo que agora assiste ou vai assistir posteriormente, tem seus motivos de agradecer, suas conquistas, seu desenvolvimento. Quem sabe alguns conseguiram estudar mais, conseguiram, ó Senhor, restaurar sua saúde física, mental. Mas eu também agora, ó Pai, coloco diante do Senhor, do seu santo templo, diante, Senhor, de Ti, do seu trono, os Teus filhinhos que passam por necessidades. Alguns que tiveram que trancar a sua faculdade, não vão continuar os estudos nesse semestre. Alguns, ó Pai, que estão tendo que rever sua organização financeira, pois quem sabe, o Pai, perderam o emprego. Alguns, Senhor, que estão com suas contas atrasadas. Mas, Senhor, em nome do Senhor Jesus, põe Tua mão sobre esses Teus filhos. Principalmente, Senhor, por aqueles que, mesmo a tanta provação, têm sido fiéis a Ti, Senhor, na adoração, no dia de guarda. Têm sido fiéis na parte financeira. Grande Deus, o Senhor prometeu. Não estamos pedindo nada além do que o Senhor prometeu que faria. E assim também, ó Pai, pedimos nesse momento Teu Santo Espírito, pois o Senhor falou que o daria a quem o pedisse. E pedimos a Ti, o Espírito Santo, ao estudarmos o tema dessa noite, que o nosso coração seja tocado, estremecido pela presença do Teu Santo Espírito e dos santos anjos. Guia-nos, Pai, perdoa os nossos pecados, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, estamos hoje então para estudar a história de Ruth. Nós vamos pegar algumas partes do que a Bíblia relata sobre ela no livro que leva o seu nome, Ruth.
Bom, alguns dados gerais importantes para você poder acompanhar conosco. O primeiro é o significado do seu nome. Ruth significa amizade, ou também companheira. Amizade ou companheirismo. A palavra hebraica que tem o seu nome, ela traz essas duas vertentes, amizade ou companheirismo. E eu tenho alguma informação interessante para você aqui. Sabe, na tradição judaica, o livro de Ruth é um dos 5 rolos lidos durante as festas anuais de Israel. Você sabia disso? É verdade, este livro que nós vamos conversar um pouquinho hoje. A história de Ruth é lida durante as festas das semanas, também conhecida como o Pentecostes. Na festa dos Pentecostes, na tradição judaica, o livro de Ruth é lido. Isso é tão interessante. Sabe por quê? Então não sai daí, que daqui a pouco a gente vai estudar um pouquinho sobre isso, tá bem? Sua nacionalidade, Ruth é uma moabita, ela vem de Moabe. E se formos falar então de Moabe, nós temos algumas informações interessantes sobre esse lugar. Acompanhe comigo aí. Quem são os moabitas? Os moabitas, eles vêm de um incesto de Ló com sua filha mais velha. Você se lembra da história? Está lá em Gênesis 19, quando está fugindo de Sodoma e Gomorra. Ló pede ao anjo que se esconda numa cidade, depois o anjo fala assim, é melhor não, vai para o monte. E ele então sobe ao monte e fica ali numa caverna com suas filhas. As filhas, preocupadas em manter a descendência do pai, combinam entre si, a mais nova e a mais velha, de terem relações com o pai para dar filhos a ele. E começa pela mais nova, que o embebeda, e então tem relações com ele. Desse incesto, nascem os moabitas. Essa nação que posteriormente, por ser pequena, por ter começado ali com Ló, ela se une a outras nações e se tornam essa grande nação, os moabitas. Eles adoravam o deus Camus, ou Quemosh, uma das divindades que em seu culto existia o sacrifício de crianças e também cultos de fertilidade. Haviam cultos de relações sexuais com sacerdotisas prostitutas. E era em meio a esse contexto que Ruth vivia, que ela cresceu. Um culto idólatra, onde crianças eram oferecidas no altar a um deus pagão, de pedra, que não podia sair do lugar. Bom, os moabitas também, segundo o livro de Números, são responsáveis pela idolatria que o povo de Deus assumiu em Baal Peor. Você se lembra dessa história? A gente já estudou aqui, quando falamos de Balaão, isso mesmo. Um dos conselhos de Balaão foi esse. Já que não dava para separar Deus do seu povo, então vamos causar problema do povo com seu Deus. E ali Balaão então dá a sugestão para que se façam festas e tragam então mulheres. E as mulheres trazidas eram moabitas e midianitas. Era a cultura do povo em que Ruth cresceu. Eles não tinham um bom relacionamento com Israel, político principalmente. Não haviam, por ser meio parentes, por ter Ló o contato com Abraão, eles não se davam. Tanto que Deus falou com Moisés para não destruir o povo. Porque quando Moisés pede para passar com o povo pelas terras dos moabitas, eles não permitem, e Deus fala, não mexa com eles agora, segue seu caminho. Mas eles nunca mais tiveram um bom relacionamento. É esse povo que Saul trava uma guerra e quase os destrói totalmente. Eles habitavam próximo ao Mar Morto. E para começar então, de cabeça, eu convido você a abrir a sua Bíblia aí no livro de Ruth, capítulo 1, versos 1 a 5. E preste bastante atenção nas informações. Se você tiver uma caneta aí, um papel, um marca-texto, um rascunho, melhor ainda para você ir anotando as informações. Você achou aí? Ruth capítulo 1, versos 1 a 5. A gente vai lendo, vamos lendo e conversando um pouquinho, tá combinado? Então veja, vai dizer assim, olha. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém, de Judá, saiu para habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Aqui nós já temos muita informação.
muita mesmo. Vai dizer o período em que ela vivia. E assim sabemos que Ruth vivia no período dos juízes. E se você se recorda bem e quiser voltar aí apenas uma folha na sua Bíblia, ou nem uma folha direito, você, lendo comigo o capítulo 21, verso 25 de Juízes, vai dizer assim, para você entender um pouco como estava a cabeça, a organização de Israel nesse período, vai dizer assim: naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que achava mais reto. Estava uma bagunça. Quando o rei de Israel era um homem correto, voltado a Deus, a nação passava um período de bênçãos. Mas quando o rei era infiel, a nação passava um período complicado de tristeza, de opressão e até escravidão. Como aqui ainda não tínhamos reis, tínhamos sim os juízes, dependia muito de como o juiz se via no seu chamado, para que assim o povo tivesse paz. Aqui, cada um fazia sua própria lei, cada um tinha suas próprias regras, lembrando que Moisés já tinha deixado tudo organizado, pois recebeu da parte de Deus como esse povo deveria viver. Mas pelo livro de Juízes parece que eles escolheram viver ao inverso das orientações divinas. Dá até para pensar, e eu estou dividindo algo com você, que eles estudavam só para fazer o contrário, porque é tudo o que acontece aqui no livro dos Juízes. Uma rebelião total. Vai dizer que houve fome na terra, aqui na terra de Israel. Sabe, fome, quando nós se formos a Deuteronômio capítulo 28, nós vamos perceber que fome é parte da consequência da rebelião. Quando o povo era rebelde, Deus enviava fome na terra. Deus deixava de enviar o pão, Deus atrapalhava os mananciais das águas que ele tinha, os contaminava. Era uma forma do povo perceber que era Deus quem cuidava deles. Então eles precisavam também se preocupar com o que Deus queria. Sabe, amigo, amiga, nós percebemos aqui o seguinte: esse povo, o povo de Israel, no período dos juízes, estavam muito mais preocupados com suas próprias ambições e as próprias regras que eles instituíam para si mesmos, do que com o que Deus tinha instituído. E uma forma de Deus mostrar que estava descontente com o que eles estavam fazendo era retirando deles aquilo que ele prometeu dar se fossem fiéis. E eu digo a você que é um filho de Deus, alguém que já foi batizado nas águas, você conhece a Bíblia, entende o que Jesus Cristo fez por você, seu sacrifício. Se você sabe do que é certo, mas escolhe continuar fazendo errado, não espere que a sua vida seja um mar de rosas. Porque Deus tem sua forma de chamar a nossa atenção. E retendo os pontos básicos e principais da vida humana, é uma maneira de Deus puxar nossa orelha para dizer assim: olha, você me conhece, você sabe o que eu espero de você. Então, haja de maneira correta. E aqui, Israel não estava bem em seu relacionamento com Deus. E se formos, quem sabe, aí no livro de Juízes, você que gosta de boas histórias, você vai perceber que o povo estava numa apostasia muito grande. Deus manda a fome e vai dizer que um homem de Belém é uma palavra interessante, porque Belém quer dizer, sua tradução pode ser traduzida como casa do pão. E isso não é irônico? Faltava pão na casa do pão. É como se hoje falássemos o seguinte: falta pão na padaria, não tem pão. E no lugar chamado padaria, na casa do pão, faltava o alimento. Esta é uma forma de Deus chamar nossa atenção. E o autor do livro, o autor do texto, também quer chamar nossa atenção para isso. E vai dizer que um homem da casa de Belém de Judá saiu para habitar nas terras de Moabe. Aqui também tem um ponto muito interessante que eu quero dividir com você. Na Bíblia existem algumas palavras que são muito importantes o uso delas e como elas estão colocadas no texto. Por exemplo, sempre que o verbo sair está ligado ao povo de Israel, tem uma lembrança de sair do Egito, de sair do pecado, de sair da escravidão, de sair do erro. A intenção aqui é dizer que o povo
para ser feliz, precisa sair do lugar onde há rebelião, onde há idolatria. E entrar ou subir está sempre ligado com Jerusalém, está sempre ligado com o templo, está sempre ligado em chegar ao lugar que Deus retira o seu povo da servidão. Quando nós vamos aqui para o verso 1, nós encontramos que há um contraste com o uso comum, porque ao invés de sair do lugar de pecado, ele sai da terra prometida, pois Judá fazia parte da grande extensão da terra que Deus prometeu dar aos filhos de Abraão e prometeu a Moisés que ele guiaria o povo até lá. Acaba fazendo isso com Josué, mas isso é assunto para um outro tema. Perceba aqui que essa ironia é importante, porque aqui esse homem, que ainda não citou o nome, mas vai citar daqui a pouquinho, ele sai da terra prometida para ir para uma terra dos inimigos do povo de Deus. Isso deveria chamar a nossa atenção também. Só por aqui nós percebemos que essa história não deve ter um bom meio, porque o começo já é trágico. O meio, então, não aponta para um bom caminho. Continua dizendo assim, olha, esse homem se chamava Elimeleque. Você sabe o que significa a palavra Elimeleque? Elimeleque quer dizer, ou significa, Deus é meu rei. Sabe o que é também irônico? É que Elimeleque, que vive em Judá, onde Deus é rei, abandona Judá e vai para um lugar onde Deus não é rei. No domínio humano das coisas. Ele vai para um lugar onde o rei é um Deus chamado Quemosh, ou Camus. Você percebe que toda a trama já nos leva para um desastre, principalmente porque Elimeleque é o líder do lar. Eu tenho repetido isso diversas vezes, e talvez você já esteja cansado ou cansado de me ouvir falando isso, da responsabilidade do líder do lar, seja ele o homem, ou seja, a mulher liderando o seu lar. Mas, amigo e amiga, preste atenção, há uma grande responsabilidade em você, que hoje é o líder do seu lar. Dependendo do caminho que você tomar, sua família toda vai sofrer as consequências. Não quer dizer que se você é um pai que conhece a verdade, ou uma mãe que conhece a verdade e se desvia, que toda a sua família vai se desviar com você. Não é isso que eu estou dizendo. Eu só estou dizendo que quando o líder do lar toma uma decisão sem buscar a Deus, uma decisão impensada em busca no Senhor, em buscá-lo, isso vai trazer consequências para a sua família. Talvez fortaleça a fé da sua família, mas vai trazer consequências nos relacionamentos que você tem com ela. Eu não estou dizendo que uma vez que você abandone a fé, sua família toda vai abandonar, mas a fé da sua família será abalada. Porque você é a ponte entre a sua família e Deus. Você é a ponte na qual as bênçãos chegam ao seu lar, as bênçãos celestes. Então preste atenção, porque eu lhe falo isso com muito carinho e preocupação. Como pastor, seu pastor, eu falo isso com muita preocupação. Para você que é um líder de família, a sua família vai por onde você guiar. E se eles perceberem que o caminho que você está levando é um caminho de rebelião, isso não quer dizer que eles vão voltar pelo mesmo caminho que vieram. Talvez eles busquem outros caminhos. E quem vai protegê-los? E quem vai guiá-los? Talvez seja por isso que nós temos tantas pessoas perdidas na sua vida. Não tem uma referência. Não tem uma referência de pai. Não tem uma referência de mãe. E então busca sua referência no mundo. E nem sempre acaba numa história triste. Talvez você seja a consequência disso. Mas pastor, por isso eu vim parar na igreja. Mas você poderia ter sido muito mais feliz com as memórias que te levaram. Então pense bem, você que é um líder do lar, pense bem, pense bem. Continuando o texto, vai dizer o nome de sua mulher, Noemi, é o nome de sua esposa. Seguindo então, vai falar que eles tinham 2 filhos, um chama Malom e o outro Quilion, são efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ali ficaram.
E aí começam a ser apresentadas as consequências dessas escolhas. Perceba comigo. Vai dizer assim: morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou com ela os seus 2 filhos. Perceberam? Não há motivos para sua morte. Mas isso também é um ponto muito importante, pois no livro de Ruth, o nome de Deus praticamente pouco é citado. Mas eu quero lhe informar que na Bíblia todas as ações do sujeito oculto são ações divinas. O Senhor Deus é o agente movedor de todas as coisas. Então você pode de repente falar assim: pastor, o que isso quer dizer? Só quer dizer que Deus tirou a vida de Elimeleque? Sim, acredito nisso. Eu acredito. E peço que você preste atenção com carinho nessas palavras que vou lhe dizer. Todo mundo não é tratado igual por Deus, ou melhor, Deus não trata todo mundo igual. Se você o conhece, se você conhece a Deus, Deus espera algo de você, porque você o conhece. E Deus é um pouco mais exigente com aqueles que o conhecem. É gracioso, é misericordioso, sim, ainda mais com aqueles que o conhecem. Mas se você conhece a Deus e vive uma vida ao contrário do que Deus te mostrou que você deve viver, não espere outra atitude de Deus, a não ser a destruição. Isso mesmo. Mas de repente você fala assim: pastor, mas e quem não conhece a Deus? Ah, quem não conhece a Deus, a graça de Deus cobra essa pessoa. E Deus vai exigir dela o que ela sabe de verdade. E se essa pessoa é um filho, Deus vai exigir do pai o que ensinou ao filho a respeito dele, de Deus. Então nós encontramos Elimeleque perdendo a sua vida, e eu acredito que ele perde sua vida porque ele conscientemente, ao invés, presta atenção nisso que eu vou dizer, eu quero até olhar mais pertinho de você. Presta atenção. No início já disse que houve fome na terra, então isso quer dizer que o povo estava em pecado. Elimeleque, ao invés de resolver o seu problema do pecado onde estava, ele resolve abandonar o problema e levar o pecado junto. Sabe, meu amigo, para você que tem um problema, não adianta mudar de igreja, não adianta mudar de cidade, de estado, nem de planeta, porque o seu pecado vai atrás de você. Resolva o seu problema com o seu pecado. Pastor, eu não consigo. Então peça a Deus que te ajude. E então, não importa o lugar que você for, a graça e a misericórdia de Cristo estará junto com você. Elimeleque preferiu mudar de lugar do que resolver seu problema. E eu repito, nem sempre mudar de lugar é resolver o problema. Resolva o problema e não vai importar o lugar que você esteja, pois onde pisar a planta do teu pé, a bênção de Deus estará junto com você. Vai dizer que os filhos se casaram com mulheres moabitas. Olha isso já. Você já percebe como a história já está indo toda trágica? Porque lá já, nos primeiros livros da Bíblia, já foi pedido que o povo não se casasse com mulheres que não fossem de Israel. E esses homens escolhem se casar com mulheres moabitas. Eu queria falar muito mais sobre essa responsabilidade do pai de família tomar decisões sem consultar a Deus e as consequências. Mas nós vamos deixar isso para uma outra série, aqui ainda nas quartas-feiras. Está combinado? Então vamos continuar aqui. Vai dizer o nome das moabitas. O maior foi o nome da outra, é a nossa personagem principal de hoje, Ruth. Eu estou armando tudo isso para você perceber o seguinte: todo o cenário montado. Perceba que esses homens de Deus, essa família, ela vai para um lugar que Deus disse que não era para ir. Eles estavam em rebelião. Perdem o pai de família. Os 2 filhos se casam com mulheres moabitas. Veja, se ele tivesse sido fiel e ficado, talvez seus filhos não teriam se casado com mulheres que Deus falou que não era para casar. Mas em meio a toda essa tragédia, Ruth surge, Ruth aparece. Olha o verso 5, vai dizer assim, olha, morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus filhos e do seu marido.
Veja até onde a rebelião pode levar uma família. Poderiam ter sido felizes em Israel se tivessem resolvido o seu problema, intercedido pelo povo, suportado junto com o povo da promessa, o lugar da promessa, a terra da promessa. Mas resolveram tentar a sorte, sem consultar a Deus, em um lugar que Deus disse que não era para ir. Morre o marido, morrem os 2 filhos. Mas em meio a toda essa tragédia surge Ruth, a moabita. E Ruth tem um relacionamento muito forte com sua sogra, junto com a órfã também. Só que chega um momento que Noemi fala o seguinte: meninas, eu não quero ficar segurando vocês, já estou velha, não tenho mais filhos, voltem para a casa dos pais de vocês. Voltem para lá, casem-se de novo, recomecem a vida de vocês. Mas Noemi deveria ser uma mulher muito consagrada a Deus, porque o testemunho dela foi muito poderoso. Veja, quando ela fala com Ruth, Ruth, vá embora. Veja o que Ruth responde para ela, está no capítulo 1, dos versos 16 e 17, diz assim, acompanhe aí comigo, vai dizer: disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque onde quer que fores, irei eu, onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu ali e serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me afaste de ti. Veja que frase fantástica de alguém que se encantou com o Deus de uma pessoa, de uma família que estava desmantelada. Você percebe isso? O que você imaginaria? Você pega uma família que diz ser fiel a um Deus, a uma divindade. De repente, morre o principal, que é o marido. Morrem os 2 filhos. Essa família tem maldição, essa família aí tem dedo podre. É isso que alguns iam pensar. Mas ao se relacionarem e conhecerem o Deus de Israel, Ruth se apaixona por esse Deus, através do testemunho da sua sogra. Veja, preste atenção nesse pensamento, vai dizer assim, olha, mesmo nas tragédias dos cristãos, Deus atrai para si pessoas sinceras. Mesmo em meio à tragédia, a erros, a tropeços, Deus atrai para si pessoas sinceras. Ruth tinha todos os motivos de falar assim, olha, eu estou fora disso aqui. É totalmente diferente de tudo que eu aprendi. Mas ela fala não. Ela se apega com um amor muito forte à sua sogra, porque ela dava testemunho do seu Deus. E eu quero falar a você, amigo, amiga, eu não sei como esse vídeo chegou até suas mãos, mas eu quero dizer a você que está afastado dos caminhos do Senhor, você que se afastou da igreja e de Deus. Deus não se afasta de você, Deus está querendo buscar você. E mesmo aí onde você se desviou, eu não sei por onde você andou, se formou amigos nesses lugares que Deus diz que são abomináveis, no dia do seu retorno, não venha sozinho. O cristão dá testemunho em sua fidelidade e em sua infidelidade. Você sabia disso? É verdade. Eu vou repetir essa frase. O cristão, ele dá testemunho do seu Deus na fidelidade e dá testemunho na infidelidade. Você quer ver? Abra sua Bíblia comigo no livro de Deuteronômio, capítulo 29, versos 29. Você achou aí? Então leia comigo o texto que diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Talvez você fale assim, pastor, mas o que esse texto tem a ver com o que o senhor acabou de falar? Tem tudo a ver. Nós costumamos usar esse texto como um baú, onde colocamos todas as nossas perguntas que acreditamos que a Bíblia não responde. E falamos, olha, isso aí não pertence a nós, pertence a Deus. Ok, não está errada essa aplicação. Mas a aplicação direta vem do contexto onde esse texto está inserido, que é no começo de Deuteronômio capítulo 28, quando vai falar das bênçãos e maldições da aliança. E lá em Deuteronômio 28, tarefinha para você ler após o término do vídeo, você vai lá antes de dormir,
leia Deuteronômio capítulo 28, 29 e 30, ok? Esses 3 capítulos. Eu aqui vou fazer aqui um resumo deles, mas eu gostaria que você lesse, para que você saiba, e leia com sua família, quem sabe antes de dormir, para você dormir pensando nisso. Ali no 28 vai dizer que se você for fiel a Deus, as bênçãos de Deus vão perseguir você e vão alcançar você. Vai dizer que a sua terra será fértil, os seus animais se multiplicarão, nenhuma doença chegaria até sua casa. Deus protegeria a casa de todos se fossem fiéis. E as pessoas então, ao passarem pela sua propriedade, pela sua casa, pelo seu trabalho, por você, iam olhar espantados, diriam: o que essa pessoa faz? Iam se aproximar de você e dizer assim: olha, amigo, me diga o que você faz para ser tão abençoado. E nós então diríamos o seguinte: nós temos o nosso Deus. E Ele deixou aqui a sua lei, a sua vontade. Por seguir essa vontade, Deus me abençoa. Não faço para alcançar, mas faço por obedecer, e Deus me abençoa assim. E então vai dizer o contexto sobre as maldições da aliança, que se você fosse infiel ao que Deus disse, a mão de Deus estaria sobre você para lhe causar dano. E seria amaldiçoado, e as maldições te perseguiriam e te alcançariam. Suas terras seriam inférteis, os animais morreriam, sua casa seria tomada, as doenças tomariam conta da casa, morreria o marido, a esposa, os filhos, e acabaria com essa família. E então as pessoas ao redor passariam e perguntariam, balançando a cabeça, num sentimento de indignação e tristeza, e perguntariam para os vizinhos, e diriam, quem sabe até aquele que estivesse em rebelião: o que você fez para merecer tal maldição? E então essa pessoa diria: olha, nós temos o nosso Deus e as suas leis, e eu aqui vivi contrário às leis de Deus, então sobre mim veio toda essa desgraça. E essa pessoa pensaria então: eu vou fazer o que esse Deus pede, porque eu não quero que isso aconteça comigo. E então Moisés termina o discurso dizendo o seguinte: olha, como isso acontece? Como pode Deus atrair na bênção e atrair também em meio à desgraça e à maldição pessoas para obedecerem sua lei? E Moisés termina com essa frase dizendo: as coisas encobertas, que é como Deus faz isso, pertence ao Senhor. Mas as coisas reveladas, que é sua lei e a bênção e o viver debaixo da bênção de Deus, isso pertence a nós e a nossos filhos. Por isso, amigo, eu falo a você e insisto isso com você: você é um testemunho do Senhor Jesus, esteja você na fidelidade ou na infidelidade. Deus está buscando você. E se você viveu uma vida promíscua, infiel, uma vida estranha até agora, buscando atos estranhos, contrários à palavra de Deus, é hora de voltar, mas não volte sozinho, porque existem pessoas sinceras aí. E talvez Deus use você para chamar essas pessoas que estão em trevas, assim como Noemi chamou Ruth. Quem sabe na sua mudança de vida outras pessoas possam mudar de vida. Não tenha vergonha do Senhor. Vamos agora para o capítulo 2, os versos 1 a 4. Você tem aí sua Bíblia aberta ainda? Então abra, vamos ler junto, onde diz o seguinte, vai dizer: tinha Noemi um parente do seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixe-me ir ao campo e apanharei espigas atrás deles, as que eles me fornecerem. Ela, porém, disse: vai, minha filha. Ela se foi, chegou ao campo e apanharam após os segadores, por casualidade, deve dizer sua tradução aí. Entrou na parte que pertencia a Boaz, a qual era da família de Elimeleque. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. Responderam eles: o Senhor te abençoe. Perceba, Ruth e Noemi voltam. E Noemi volta desconsolada. E quando as pessoas perguntam para ela: Noemi, por que você está assim?
Veja o que diz o verso 21. Noemi dizendo sobre o que aconteceu sobre ela. Vai dizer assim: ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamarias Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Perceba, talvez você possa pensar assim: pastor, o senhor está sendo um pouco duro demais ao dizer que Deus amaldiçoou essa família por abandonarem a terra prometida. Mas aqui não é uma interpretação minha, é a própria Noemi que está dizendo isso, que ela saiu bem, mas Deus a buscou lá e transformou a vida da família lá e a trouxe pobre. Sabe, talvez você não goste de ouvir isso, mas Deus abençoa, mas a mão de Deus também amaldiçoa. Maldição aqui não tem a ver com o diabo. Maldição aqui tem a ver com o castigo causado naqueles que conhecem a palavra e são infiéis. Então, se você tem passado aí alguns perrengues na vida, não precisa ninguém dizer para você na sua casa que você está em infidelidade contra Deus. Você sabe. Sua vida não vai prosperar se você, em sã consciência, estiver fazendo aquilo que você sabe que está errado diante de Deus. Abandone o pecado e permita que as bênçãos de Deus, as quais Ele quer derramar na sua vida, caiam sobre sua vida e abençoe o seu lar. Então, ela vai dizer, Ruth diz para sua sogra o seguinte: eu vou ali pegar algumas espigas que caírem dos que estão colhendo. Era comum nas terras de Israel, enquanto os homens colhiam, o que caía no chão eles não pegavam, mas deixavam para as viúvas e órfãos, que vinham logo atrás com suas cestas recolhendo, e com isso eles se alimentavam. E a Bíblia vai trazer casualidade. Perceba uma coisa, talvez você pense assim: pastor, mas assim, foi por acaso? Não, não foi por acaso. Sabe por quê? Presta atenção nessa frase que você está vendo aí na sua tela. Na vida do cristão não existe coincidência, existe providência. Não existe sorte ou azar na vida do cristão. Existe a mão de Deus. É isso. Não existe maré de sorte ou azar. Existe a mão de Deus guiando a sua vida. Então não foi simplesmente por acaso. Foi Deus, através do Espírito Santo, que conduziu Ruth até as terras de Boaz. Porque vai dizer aqui que ele era um homem bom. Um homem bom. Você percebe pelo relacionamento que ele tinha com seus empregados. Ele chega abençoando e dos seus empregados recebe bênção também. Um bom relacionamento ele tinha. E com isso Ruth é levada até o homem que a ajudaria. Meu amigo, minha amiga, não confie na sorte. Não confie. Não confie na sorte. Não confie nos jogos. Porque não vem da mão de Deus. Não vem. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, diz a Escritura. Leve isso a sério. Leve isso a sério. Não tente ficar rico se Deus não deixou você assim através de jogos de azar. Seja feliz com o que Deus tem colocado nas tuas mãos. E você será mais feliz porque Deus colocará mais. Muito bem, agora eu convido você a ir comigo ali no capítulo 3, dos versos 1 a 5, mas antes eu quero dizer a você o seguinte: perceba que na vida de Ruth não houve casualidade simplesmente. Houve sim Deus providenciando. Uma mulher pagã que tudo o que conhece da história desse Deus recebeu da família na qual foi agregada. E agora percebemos uma mulher proativa, querendo fazer algo importante para ajudar a sogra. Olha, se tem uma coisa que me deixa assim muito preocupado, é quando encontro cristãos sem o desejo de ajudar outras pessoas. Sabe, como cristãos nós deveríamos sair um pouco da nossa zona de conforto e ajudar as pessoas. Não é porque você não ajuda todo mundo, e eu não estou aqui dizendo que é porque você não ajudou que eu não sei, mas Deus sabe. Entenda que eu não estou julgando você, porque eu não sei que você ajuda. Eu estou
aconselhando você a ajudar. As pessoas não precisam saber, mas é bom que você saiba que Deus espera isso de você. Pois Ruth, quando se converte ao Deus Israel, tudo que ela quer fazer é cuidar e proteger a sua sogra, que tão bem tem cuidado dela. Vamos juntos para Ruth capítulo 3, versos 1 a 5. Acompanhe comigo a leitura, vai dizer assim: Disse-lhe Noemi, sua sogra, minha filha, não hei eu de buscar-te um lar para que sejas feliz? Ora, pois, não é Boaz, na companhia de cujas servas estiveste, um dos nossos parentes? Eis que esta noite alimparás a cevada na eira, banha-te e unge-te, e põe os teus melhores vestidos e desce a eira. Porém, não te des a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita. Então chegarás e lhe descobrirás os pés, e te deitarás, e ele te dirá o que fazer. Respondeu-lhe Ruth: tudo o que me disser, farei. Veja, Noemi aqui está preocupada com a vida dessa jovem que deu a vida no lugar, ou melhor, deu a vida para cuidar da sua sogra. Ela conhece Boaz, sabe que Boaz é um parente próximo, e pela lei do resgate, ela tinha direito de pedir que Boaz se casasse com ela. Veja, Noemi está preocupada com o futuro dessa mulher que deu aqui a sua vida para cuidar dela. Assim deveríamos ser nós também, mas preocupados com as pessoas, com o bem dos outros. Eu quero dizer aqui a você que é pai, que é mãe, quando o seu filho, sua filha nasceu, os seus sonhos precisam ir para o banco de reservas. E agora é o sonho para seu filho e sua filha que deve ser o titular na vida de vocês. Infelizmente, tenho visto muitos pais que mesmo depois que os filhos nasceram, deixaram o filho no banco de reservas, com outros cuidando, com outros educando, confiando a TV, confiando a creches, que eduquem seus filhos, porque querem alcançar o seu sonho. Oh, meu amigo e minha amiga, eu não estou dizendo que há algum mal nisso, mas o mal existe se você está fazendo isso por egoísmo e tem deixado essa criança, que é uma nova esperança na vida, no banco dos reservas. Nossos filhos, até a formação e o casamento, devem ser os titulares em nossa vida. Nem que para isso tenhamos que esperar um pouco, perder noites de sono, mudar a nossa rotina econômica, porque agora seremos cobrados por Deus pelo que oferecemos a eles. Encontramos aqui Noemi preocupada com sua nora, pois sua nora deixou uma vida para viver com ela. Ela então cita Boaz, pois Boaz, ainda no capítulo 2, tinha falado com Ruth para ficar por ali. Fique aqui, eu vou pedir para os meus segadores, vai dizer a Bíblia, que eles deixem cair algumas espigas, e aqui vai ser bom que ninguém vai molestar você. É o que diz o verso 22, no capítulo 2. Perceba a preocupação, a bondade. E eu quero só mais uma frase dizer, para voltarmos aqui para o capítulo 3, principalmente para você que é um empregador, que é um patrão. Cuidado com os abusos, você que é um servo do Senhor, que vai à igreja, que tem um cargo na igreja, uma função, e é um empresário. Cuidado com os abusos sobre os funcionários que Deus colocou para você cuidar. Você é o patrão, mas também é o pastor da sua empresa. Muito cuidado com isso, porque Deus vai cobrar isso de você. Muito bem. No capítulo 3, então, vemos que Noemi aconselha a Ruth a buscar esse resgate. O resgate consistia em que o parente mais próximo do sexo masculino se casasse com a viúva do sexo feminino para então dar-lhe filhos para manter o nome do pai. É chamado resgate. O interessante disso é que esse resgatador precisaria mudar um pouco a rotina da sua vida para agora viver em prol da vida de outra pessoa.
para restituir-lhe então as posses, o bem e o futuro. E Boaz parece ser um homem digno para isso. Dos versos 6 em diante, do capítulo 3, nós encontramos Boaz conversando com ela. E quando ele a vê deitada aos seus pés, ele se assusta um pouco, vai dizer o texto bíblico, mas ele diz para ela: olha, eu sou o parente mais próximo, mas tem alguém mais próximo do que eu, e eu preciso falar com ele. Mas fique tranquila, e eu convido você a ver o verso 11 do capítulo 3, está aí na tela, vai dizer assim: olha, agora pois, minha filha, não tenhas receio, tudo quanto disseste eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Veja a fama de Ruth, uma mulher que veio de uma cultura diferente, de tradições diferentes, de costumes diferentes, de uma religião diferente. Quando se encontra com o Deus do céu, com o Deus de Israel, muda totalmente a sua vida. E agora é para a cidade uma mulher virtuosa. Eu quero chamar sua atenção para algo que me incomoda o coração. A primeira delas é o seguinte: parece que quando somos cristãos, nos achamos mais importantes do que as outras pessoas. Isso é um grande erro. Nós não somos mais importantes, nós somos mais responsáveis. Onde existe uma igreja que leve o nome de Deus, deveria haver um relacionamento fantástico entre as pessoas da igreja e a sociedade. Mas infelizmente não é isso que acontece. Não acontece por culpa minha e sua. Porque nós não nos achamos mais responsáveis, nos achamos melhores. E tratamos as pessoas com desrespeito. Achamos que a sociedade nos deve. Eu digo aqui pela minha região. Achamos que temos razão porque somos da igreja, quando na verdade deveríamos ser os servidores da nossa cidade. Deveríamos tratar bem os profissionais de saúde, os coletores, os atendentes, seja na padaria, no supermercado. Deveríamos atendê-los bem, conversar, sermos servos e não acharmos que temos o rei na barriga. Mas deveríamos sim nos concentrar em ser o sal para o lugar que estamos e não o vinagre. E talvez por não nos dedicarmos a uma vida para o outro na sociedade, é que tenhamos desavenças dentro da casa do povo de Deus. Sal com sal não dá certo. O sal tem que ir onde as pessoas estão. Ruth veio de fora pronta para ser sal, num lugar que tinha um monte de vinagre. E você? O que você tem sido? O que você tem sido? Um arrogante? Porque se acha melhor por ser um cristão? Não. Devemos ser humildes. E viver uma vida não de aparência, porque é essa que amarga a vida. Mas uma vida completa, essa sim, adoça a vida, tempera a vida do cristão. Muito bem. Vamos para o capítulo 4, versos 13 a 22, que vai dizer o seguinte: assim Boaz tomou a Ruth e passou a ser sua mulher, coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de que um neto será o teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. E este será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço, e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram um nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. São essas gerações, pois, que houveram Pérez
gerou a Esrom, Esrom gerou a Rão, Rão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Nasson, Nasson gerou a Salmão, Salmão gerou a Boaz, Boaz gerou a Obed, Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Se você está lembrado, semana passada, nós percebemos que Raabe se casou com Salmão. Salmão e Raabe deram à luz a Boaz. E Boaz se casa com Ruth. Ruth e Boaz fazem parte da genealogia de Davi, que tem Jesus como o descendente prometido. Você percebe, meu querido amigo e amiga, como Deus trabalha na vida das pessoas? Um Deus preocupado com o futuro daqueles que não viam futuro em sua vida, como Ruth. Lá onde vivia, não via futuro. Se apaixonou pelo testemunho de alguém. E por meio desse testemunho se apaixona por Deus, pelo Senhor Jesus Cristo. E agora vive uma vida íntegra. Eu quero dizer a você que desse casamento veio as grandes bênçãos que nós temos hoje. O Senhor Jesus vem dessa genealogia, dessa descendência. E Ele hoje é o nosso grande resgatador. O resgatador da sua e da minha vida. Para você que já perdeu a família e perdeu a esperança, o Senhor Jesus é o grande resgatador. Não quer você permitir que Jesus resgate a cor, o sabor e o movimento da sua vida. Não quer você dar uma chance para Cristo, para que Ele transforme você para sempre. Esse é o meu desejo para você. E para isso, convido você a fechar os olhos e orarmos juntos. Grande Deus, nosso Pai, alcança, Senhor, esse amigo e essa amiga que agora ouve este momento, essa mensagem. E resgata, Senhor, o desejo da fidelidade. Resgata, Senhor, o amor por estar na Tua casa, na Tua obra. Resgata, Senhor, a nossa sede pela salvação e por uma vida íntegra. Ajuda-nos a abandonar os nossos pecados e viver uma vida, Senhor, direita contigo. É o que eu lhe imploro. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe. Nos vemos semana que vem. Até lá.